Nós chegamos aqui no livro de Números e a expectativa está grande. Temos visto um Deus maravilhoso, um Deus libertador no livro de Êxodo, e temos visto um Deus santo. Temos visto o padrão que Ele estabelece para ter comunhão maravilhoso com Ele. Então, quando chegamos aqui no livro de Números, nós esperamos, nós aguardamos ver isso sendo posto em prática no dia a dia. Mas, infelizmente, essa primeira geração de Israel é uma geração que é infiel a Deus. E esse livro vai registrar uma transição da primeira geração que saiu do Egito para a segunda geração que vai entrar na Terra Prometida. O propósito de Números é esse. Mesmo com a infidelidade da primeira geração, Deus é fiel em levantar uma nova geração para cumprir suas promessas com a nação de Israel. Começamos aqui em Números capítulo 1 com um recenseamento dessa primeira geração. Isso acontece exatamente 1 ano e 1 mês depois que o povo saiu do Egito. Nesse momento nós temos 103.550 homens de 20 anos para cima que podem servir no exército. Isso significa, se nós acrescentamos as mulheres, as pessoas idosas, todas as crianças, provavelmente a nação de Israel tinha uma população no mínimo de 1,5 milhão de pessoas. Os israelitas vão partir do Sinai pela primeira vez, depois de receberem os 10 mandamentos e toda a instrução da parte de Deus. Eles vão partir pela primeira vez no 20º dia, no segundo mês, do segundo ano, conforme Números 10 e 11. Então é impressionante, entre Números 1 até Números capítulo 10, passam somente 19 dias. E tristemente, esses são os poucos dias de obediência dessa primeira geração que Deus liberta. O acampamento é organizado e purificado, as responsabilidades dos levitas são delegadas e a bênção sacerdotal é dada. Temos a dedicação do tabernáculo, a consagração dos levitas para o serviço dentro do tabernáculo e a celebração da segunda Páscoa. Números 9 e 23 conclui dizendo: conforme a ordem do Senhor acampavam e conforme a ordem do Senhor partiam, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Então, está tudo pronto, estava tudo certo, até que deu tudo errado. Esse livro vai nos dar como se fosse uma janela para dentro do coração do ser humano. E, infelizmente, é um coração infiel. Capítulo 11 já começa com o povo se queixando com o Senhor e o fogo da sua ira consumindo alguns. Depois do capítulo 12, o descontamento vai além do povo e entra dentro da própria liderança. E Arão e Miriam vão questionar a autoridade, a liderança do seu próprio irmão Moisés. Miriam fica leprosa por causa disso e Moisés vai interceder a favor dela e ela é curada. Tudo isso prepara o caminho para a tragédia que acontece nos capítulos 13 e 14. O que era para ser uma missão de reconhecimento da terra que Deus já tinha prometido, se torna uma missão de avaliação da terra para ver se a terra é boa ou má, se os habitantes da terra são fortes ou fracos. Mas para aí, o que é isso? Deus já tinha prometido que a terra era boa. Deus já tinha prometido que Ele mesmo iria expulsar as nações daquela terra. Então eles estão questionando e duvidando a promessa de Deus. Eles não estão vivendo pela fé, e sim pelo que eles conseguem ver. O resultado: a maioria daqueles que foram nessa missão espalharam um relatório negativo sobre a terra prometida.
dizendo que o povo daquela terra era forte demais, como se o Deus que os libertou do Egito não seria capaz de derrotar esse povo. E o resultado desse relatório negativo, a comunidade toda falou em apedrejar Arão, Moisés, Josué e Calebe, os únicos que ainda confiavam no Senhor de todo o coração e colocaram a sua fé nele. Nesse momento, a própria glória do Senhor aparece protegendo os seus servos e condenando a inteira primeira geração de Israel, que saiu do Egito apenas 2 anos atrás. Pensa sobre isso, só passaram 2 anos e eles já estão duvidando do poder e das promessas de Deus. O julgamento de Deus é severo contra essa geração. Olha o que diz em Números 14, 34 a 35. Deus diz isso: durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, falei, certamente farei essas coisas a toda esta comunidade ímpia que conspirou contra mim, e encontrará o seu fim neste deserto. Aqui morrerá. Só para colocar isso em perspectiva, isso resultaria em uma média de pelo menos 100 mortes por dia por 40 anos. Isso certamente teria um impacto na próxima geração, uma lição diária da importância de obedecer ao nosso Senhor de todo o coração. A infidelidade dessa primeira geração então é confirmada nos capítulos 15 a 25. A história depois de história de rebelião, de revolta, de desobediência, de reclamação, todas essas histórias resultando em mortes. Até o próprio Moisés desobedece a Deus, batendo na rocha em vez de falando com a rocha como Deus tinha ordenado. E sendo que ele não tratou Deus santo perante o povo, ele não iria entrar na terra prometida nesse mundo. Capítulo 25 termina com o último ato de infidelidade dessa primeira geração, a adoração a Baal Peor, resultando na morte imediata de 24.000 pessoas. Mas mesmo em meio a tanta desgraça, Deus revela a sua graça por meio da serpente de bronze. Todo aquele que olhava para aquele serpente seria curado. As bênçãos proclamadas por Balaão, que esse descendente da promessa ainda viria. E a aliança da paz por meio de um sacerdócio permanente. É interessante no Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo fala sobre essa história, fala sobre essa primeira geração e diz que tudo isso serve de exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, para que não sejamos idólatras, para que não praticamos imoralidade, para que não colocamos Deus à prova, para que não nos queixemos contra Deus. Tudo isso foi um exemplo e foi uma advertência para você e para mim. Mas Deus é fiel. Deus é fiel, Ele vai levantar uma nova geração. Então, capítulo 26 de Números, nós temos o recenseamento dessa segunda geração de Israel. E versículos 64 e 65 deixa bem claro que somente Josué e Calebe faziam parte do primeiro recenseamento. Todos os outros morreram e agora é uma geração completamente nova que Deus vai usar para cumprir os seus propósitos. E Deus irá cumprir as suas promessas à nação de Israel. E nós vemos isso nos capítulos 27 até 36 no final do livro. O restante do livro relata os preparativos para a nação de Israel entrar na terra prometida. Josué é escolhido como aquele que será o sucessor de Moisés. A nova geração é lembrada do que é manter comunhão com o Senhor, como fazer isso. Orientação é dada como distribuir
a terra entre os tribos, e a orientação é dada também sobre as cidades dos levitas, cidades de refúgio. Deus permanecerá fiel às suas promessas e será com a nova geração.